Coerência, qual que é essa diferença? Coerência está ligada à harmonia das ideias, à progressão textual, ao sentido do seu texto. E coesão Bem-vindos todos, gente. É com muita felicidade que eu anuncio que a gente começa mais uma mentoria 920+. Ó, gente, e tá bacana demais essa mentoria. Eu selecionei várias coisas aqui que a gente morre de vontade de dizer e às vezes não sobra tempo entre uma aula e outra para a gente falar sobre esses quesitos. Mas hoje a gente vai falar sobre coerência. E às vezes parece um assunto chato, vai vir cheio de termos, vai vir cheio de coisa. Na verdade, a gente consegue tratar isso com muita leveza. E coerência, por ser um assunto que parece ser assim tão abstrato, geralmente os alunos aprendem na prática. E eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que quando a gente trata de coerência, a gente precisa começar a pensar um pouco antes para a gente produzir esse texto de uma forma coerente, beleza? E não esperar a correção, não esperar o feedback, a gente olhar aquilo ali e ver como que vai fazer, né? Como que deixar aquele período. Às vezes a gente sabe, recebe uma marcação de uma correção e essa correção vem assim, período confuso, ou então texto incoerente, palavras soltas, né? Sempre vem isso aí e isso está ligado diretamente com a questão da coerência. A gente precisa começar a identificar isso antes da escrita e para isso a gente precisa saber por onde passa a coerência. Como a gente vai saber utilizá-la da melhor forma, entendeu? Então essa aula é toda separada para isso. A gente vai analisar a coerência de uma redação nota 1000, tá? Eu selecionei uma redação nota 1000 para a gente tratar sobre ela, e aí a gente vai ver como esses períodos, como as sentenças do aluno no geral, são coerentes, que a gente consegue palpar ali em tudo isso, né? Então, tudo isso vai ser bem legal no dia de hoje. Gente, então a gente precisa identificar primeiro o que é coerência. Será que alguns de vocês conseguiriam definir o que é coerência sem clicar no maisinho ali da aba e pesquisar? Será que vocês sabem de fato o que é isso e como isso pode ajudar, né, a gente na nossa redação? Será que vocês sabem conceituar o que é coerência? Porque parece muito abstrato, gente, parece mesmo. Eu vou falar para vocês, quando a gente trata do conceito de coerência, a gente percebe que talvez seja mais difícil do que é. O Joel falou assim, fazer sentido? Sim, mas às vezes o sentido, ele é diverso, viu, Joel? Depende do gênero textual. Por exemplo, o que faz sentido para uma carta é um ultraje para uma dissertação. É igual aquela frase da família Adams, né? O que é normal para uma aranha é uma calamidade para a mosca, né? E aqui é a mesma coisa. O que pode ser coerente para um gênero textual, ou para algum outro tipo textual, se a gente pensar em estrutura aí de linguagem, a gente pode entender que não funciona para outros gêneros textuais, outros tipos textuais. Então a gente precisa muito identificar uma coisinha que chama contexto sociocomunicativo, para a gente entender qual que é aquele contexto sociocomunicativo, para a gente entender o que é coerente ou não, porque senão a gente fica sem referências. Tá vendo que tudo bebe lá na fonte que a gente estava discutindo ao longo aí dos primeiros dias? Tudo a gente vai identificar isso nessas primeiras aulas, nas bases, nos fundamentos. Então a gente precisa saber o que é coerente para o texto do tipo dissertativo argumentativo e o que é coerente para o texto do tipo narrativo, beleza? Cadeia argumentativa. Alexa, faz sentido sim isso está ligado, né? Ligar as ideias. Também, Isabela, também tá ligado. Harmonia. Opa! Tomás Albuquerque chegou em um conceito interessante aqui, ó. Harmonia. Olha que palavra maravilhosa e tem tudo a ver com coerência. Quando a gente trata de harmonia, é justamente, né, uma base fundamental da coerência. Às vezes parece uma palavra muito gastada, né, ultimamente, mas harmonia, equilíbrio, é coerência pura, é aquilo que está no nosso texto. Mas, novamente, a gente precisa saber alguns referenciais para saber o que é essa harmonia. Porque, por exemplo, gente, vou citar um exemplo aqui bem conhecido por meus alunos já. Tem esse livro aqui, ó, lindo, tá? Inclusive, chama Sobre os Rios que Vão, é do Antônio Lobo Antunes.
um escritor contemporâneo, acredito que ainda está vivo, tá? Muito inteligente. Ele trabalha uma sequência de ideias. Eu nunca tinha visto algo parecido, um livro muito complicado. Ele começa a chamar o personagem pelo nome, depois ele troca o personagem pelo metonímia. Por exemplo, o personagem é um médico que está lá atendendo e tal, cai um pingo de sangue no pé dele. Então, depois ele faz referência a esse personagem não como o nome do personagem, ou não como médico, mas como pingo de sangue no sapato. Depois, mais adiante, como pingo só, entendeu? Então ele faz uma sequência toda maluca, um tempo que é todo desgovernado, porque é um tempo mais do que psicológico. Ele faz um flashback, ele faz um flash forward. O flash forward é o contrário de flashback, quando se vai no futuro. Então, assim, se for pensar em um texto narrativo, o texto dele não tem coerência nenhuma, porque é muito difícil da gente achar esses mecanismos. Agora, é um texto que, de acordo com a escola literária do autor, ele optou por trabalhar a não lógica, o nonsense, né? Então, se ele é fiel disso, e se ele busca esse nonsense, como ele está em um livro fictício, portanto, vocês não têm essa autonomia no vestibular, se ele está no livro fictício, ele pode brincar com isso. Então, a coerência dele deixa de ser a relação harmônica para ser exatamente o desequilíbrio. Ele quer alcançar o nonsense, e é muito difícil. E ele é fantástico. Depois, se vocês tiverem tempo, dê uma lida nesse livro, tá? Conectivos bem colocados. Thalita, você falou uma coisa importante, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, porque os conectivos são muito importantes para a coerência. Muito obrigado pelos comentários de vocês, tá? Foi incrível. E agora eu quero conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então a gente percebe aqui, nessa imagem que eu coloquei, uma questão muito de equilíbrio mesmo, né? Eu não consigo fazer um círculo Deus, tá? É assim mesmo. Então temos aí uma questão de equilíbrio, mas antes da gente entrar na aula, eu quero pedir para vocês que deem uma olhada no meu Instagram, balt.educa, lá tem vários conteúdos legais, e é claro, também sigam a gente no @quadroead. Curtam esse vídeo e mandem para todo mundo que precisa ter um texto mais coerente, inclusive aquela pessoa que mandou mensagem no WhatsApp, a gente não sabe o que ela escreveu, né? Então pode mandar também, que vote, que vai funcionar, tá bom? Então bora lá, gente. Bom, primeiro, o que é coerência? Nós vimos aí de nossos alunos várias mensagens, né? Sentido, o que mais que nós vimos? Harmonia, deixa eu ver, ligação entre as ideias, cadeia argumentativa. Eu gostei muito desse conceito, tá? Muito bacana. E tudo isso aqui faz parte, de fato, da coerência, porque quando se pensa em cadeia, a gente pensa em uma questão muito importante aqui, que é o projeto do texto, tá bom? Nós vamos ver que em alguma área o projeto de texto tem muito a ver com a coerência, tá? E não só na competência de penalização, que estão conectadas, mas também na ideia da progressão, o que colocar, quando colocar, como colocar isso da melhor forma, isso tem tudo a ver com a coerência. Então, quando a gente pensa em coerência, a gente pensa em equilíbrio da mensagem entre o produtor e o receptor. E esse equilíbrio, ele tem que ser feito baseado nos princípios do tipo textual, ou seja, tem que levar em consideração a questão sociocomunicativa, beleza? E também, é claro, na intenção, né, dessas pessoas aí, do discurso. Então a gente está trabalhando a harmonia dessa mensagem, como ela vai ser feita da melhor forma possível para atrelar, obviamente, o sentido a tudo isso que a gente está trabalhando. Agora, às vezes, o que é equilíbrio, o que está, como que eu vou dizer, claríssimo, né, para quem está produzindo o texto, ou seja, vocês, às vezes está totalmente diferente de sentido para aquilo que está o corretor. Então, por exemplo, ambiguidade é algo que a gente tem que tomar cuidado. O pronome seu, sua, ele tem que ser usado com muita cautela, porque ele é um pronome que já traz uma ambiguidade. Às vezes pode parecer uma interlocução, parece que a pessoa que está escrevendo está conversando com a pessoa que está lendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ambiguidade, com esses pronomes ambíguos, né? Usá-los aí de uma forma bem tranquila. Então a gente precisa entender que equilíbrio é esse. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre quais são as relações da questão da coerência e do contexto sociocomunicativo, beleza? Porque só assim a gente vai entender melhor como é que funciona isso. Então, bora lá. Então, a gente tem
todas aí uns problemas a respeito disso. Só que para a gente entender, eu não sei se vocês já viram essa aula lá na aula gravada, mas nós temos dois tipos de coerência dentro do nosso texto. Nós temos a coerência interna e a coerência externa. Então aqui a gente vai pensar aqui na harmonia, vou sintetizar, tá? A harmonia das ideias. Então aqui é a coerência. Quando a gente trata de uma coerência externa, a gente está falando da coerência que leva em consideração o contexto sociocomunicativo. Ou seja, o que é tipo, o que é gênero, se aquilo está de acordo com a proposta, né? Ou seja, do tipo textual, se vocês não estão usando outros critérios de coerência de outros tipos de texto, entre outras coisas. Então isso aqui é importante. Agora, existe um tipo de coerência que talvez seja a mais complicada, que é a coerência interna. Dentro do texto tem que ter a harmonia. Ou seja, quais são os mecanismos que a gente trabalha entre os períodos ali, entre as orações, como que a gente faz essa progressão do nosso texto, e aí que está. Porque às vezes, quando a gente escreve um texto, a gente acha que a gente deixou tudo muito claro. E esse é o grande mal da humanidade hoje, né? Achar que a nossa mensagem está bastante clara, e às vezes ela não está. O corretor, ele não é um leitor que vai tentar achar o sentido. Ele não vai olhar para o seu texto e vai cavucar, fazendo inferências, tipo, se ele falou isso, é porque ele quis dizer isso. Se o corretor, ou qualquer pessoa que ler seu texto do tipo dissertativo ou argumentativo, pensou o seguinte, ele quis dizer isso, ela quis fazer essa relação, se a gente usa esse pensamento, é porque alguma coisa está errada na sua coerência, na sua progressão de ideias. Nada pode ser para o corretor inferir. Ele tem sempre que ler aquilo no seu texto, expressamente, tem que estar escrito aquilo bonitinho, nada pode ficar fora. Então, se você quer fazer uma relação entre um repertório, por exemplo, e a sua argumentação, você simplesmente não pode colocar o repertório, mesmo que o repertório tenha ali feito uma analogia entre a ficção, alguma coisa que aconteceu na ficção que seja igual ao tema. Você precisa, depois de falar desse repertório, fazer essa relação. Assim, isso mostra, isso acontece também, ou então, fora da ficção, isso acontece de forma tal, em tal lugar, enfim, trazer essa relação de forma clara. O corretor não pode fazer isso por você, e isso é considerado aí um grande problema de coerência. Mas existem alguns mecanismos que são importantes da gente observar, beleza? E aí existem algumas coisas da coerência interna que elas devem acontecer. Mas lembrando, gente, a coerência, ela depende muito, vou até voltar aqui, tá? A coerência, ela depende do uso de conectivos. Por exemplo, se vocês escrevem um período, põem um ponto final, aquela ideia, a coerência que vocês estavam trazendo, aquela progressão, ela foi finalizada. O ponto final, ele tem essa função de finalizar aquele sentido, finalizar aquela relação e começar outra, beleza? Então, se você vai começar outra, mas você precisa trazer aquele sentido que você está trazendo para progressão textual, você precisa usar um conectivo. E é muito importante que a gente aprenda a semântica. Lembra dessa palavrinha? Que nada mais é do que o sentido que a gente viu, né? O sentido de cada conectivo. Porque às vezes a gente quer dar uma ideia de oposição, mas a gente coloca um conectivo, sei lá, de adição, alguma coisa assim, sabe? Então isso aí deixa também uma inadequação do uso de conectivos, que é um problema e que gera um grave problema de entendimento também. Então a gente precisa saber escolher esses conectivos e precisa entender que entre os pontos finais existem sempre essa relação. Então problema resolvido. Eu não vou colocar ponto final, que aí as ideias vão progredir naturalmente. Na verdade, não. Se você não coloca os pontos finais aí dentro do seu parágrafo, você com certeza vai fazer o que a gente chama de justaposição de orações, que é quando você não tem essa delimitação de pontos finais e as suas orações vão ficar conectadas, sendo que elas não precisam, né? Você teria que colocar ali um ponto final. Não são todos os vestibulares que exigem que esse sentido permaneça por meio de conectivos. Existem outras formas, tá, de fazer essas ligações com base no sentido, mas elas são bem mais complexas. Então, eu sempre aconselho a gente usar esses conectivos, usar e abusar mesmo, variar desses conectivos, para a gente evitar
errar isso. E a grande maioria dos vestibulares não cobra a necessidade de ter um conectivo para o ponto final, mas eu cobro, beleza? Por quê? Porque trabalhando a excelência, a gente vai trabalhar a variedade de conectivos, vai saber usar esses conectivos da melhor forma, e a gente não vai entrar, né, no quesito de, esqueci uma aqui, depois esqueci outro lá, aí já é penalizado. Então a gente sempre trabalha com uma perfeição, tá? Porque se a gente mirar na perfeição e acertar 90% dela, tá ótimo, né? E aí a gente vai ter uma aula sobre conectivos. Eu só não prometo que vai ser na próxima mentoria, beleza? Eu posso acatar os conectivos como algo universal para qualquer gênero, só tendo cuidado para não destoar o gênero. Conectivos é algo que sempre estão presentes em todos os gêneros, sim, beleza? Só que alguns gêneros, eles trabalham aí, não precisam da necessidade de uma progressão textual tão certinha como o texto dissertativo, argumentativo, tá? Então, às vezes, você pode brincar, igual eu falei, existem gêneros e gêneros, tipos e tipos, né? A gente tem sempre que analisar cada texto, mas o conectivo, ele tem essa função em qualquer texto, beleza? Inclusive na nossa oralidade, a gente usa muito eles sem perceber. Professor, qual a diferença de coerência e coesão? Coerência está ligada à harmonia das ideias, à progressão textual, ao sentido do seu texto. E coesão é o mecanismo que a gente utiliza para manter e dar esse entendimento. Então a gente tem a coesão e a coerência, um casal muito famoso. Um não existe, né, sem o outro, eles estão conectados. Eu costumo dizer que a redação, ela é um retalho aí de ideias. Essas ideias, elas são costuradas pelos mecanismos coesivos, tá? Então, a coerência, ela é o sentido, a harmonia das ideias, e a coesão é o mecanismo prático de como a gente faz para manter essa relação e dar aquele sentido que a gente quer, dependendo da situação sociocomunicativa, ok? Eu posso usar textos motivadores? Pode, Rayane, desde que você não copie trechos, tá? Você não pode copiar. Copiar, você perde, dependendo do nível que você copiar ali, você pode ter até a sua redação zerada, tá? Eu nunca aconselho que você tenha repertório só baseado no texto motivador, claro, né? Mas se você tiver um repertório original e, aliás, 2 repertórios originais e quer usar um lá, os textos motivadores, pode, desde que você parafraseie isso da melhor forma possível, tá bom? É isso. Vamos lá. Então nós temos aí esses momentos, né? E aí a gente precisa entender que a coerência interna, ela está ligada àquele sentido já no seu texto para passar a mensagem, levando em consideração, obviamente, a coerência externa, que é esse entendimento, né, do tipo, do gênero, da situação sociocomunicativa no geral. Então a gente precisa entender que a repetição é algo super positivo. E aí, alguém vai falar assim, Balt, pelo amor de Deus, eu repeti uma palavrinha lá no meu texto e levei um tamanco na cabeça do corretor. Ele me tirou ponto porque não tinha um vocabulário variado, eu sempre ficava repetindo a palavra temática. Sim, gente, eu não estou falando que repetição de palavras, repetição de ideias, por exemplo, mal colocadas, isso é positivo. Não. Quando eu falo sobre essa repetição, eu estou falando de uma repetição, o quê? Temática. Como assim, Balt? A gente não fala do tema só na introdução. A gente fala do tema em vários contextos, entendeu? A gente traz o tema em praticamente todos os momentos do texto. Agora, a gente precisa saber fazer essa repetição temática. Por quê? Não é só ficar repetindo a mesma ideia. Senão a gente entra numa coisa que eu chamo de redundância argumentativa, que é quando o corretor está lendo seu texto e ele fala assim, Deus, parece que eu vi isso aqui antes. E quando o corretor pensa, eu já vi isso aqui antes, é um problema, porque a gente está diante de uma redundância argumentativa. Você está falando a mesma coisa, de novo, em outro lugar do texto, com outras palavras. Você pode variar suas palavras, mas a ideia, o sentido daquilo que você falou é o mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado. A repetição temática, ela acontece para mostrar que a gente está naquele tema e não está fugindo. Então por isso é sempre importante a gente lembrar do recorte argumentativo que a gente trabalhou algumas semanas lá na nossa aula de sexta-feira, beleza? Por quê? Porque aí a gente tem que entender qual que é aquele recorte para focar naquele recorte e não ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, a repetição temática, ela é um princípio da coerência interna, mas é preciso saber fazê-la, tá? A gente precisa saber fazê-la para entender melhor isso. Então, o tema, ele tem sempre que estar vindo, mas de uma maneira interessante, com conectivos variados, com a progressão textual sendo levada em conta, com as ideias interessantes. Por exemplo,
Um texto que tem um projeto de texto bacana, ou seja, tem 2 argumentos topicalizados na introdução, e aí você pega um argumento desse e trabalha no desenvolvimento 1, e o outro argumento trabalha no desenvolvimento 2, esse texto vai ter essa repetição de tema, essa repetição temática, mas ele não vai ter a redundância, porque você está trabalhando um argumento só por parágrafo, e você está desenvolvendo ele. Depois você vai trabalhar outro argumento no outro parágrafo e vai desenvolver ele, sempre reiterando aquilo naquele recorte temático, beleza? Para trazer essa ideia. A gente vai ver isso numa redação nota 1000, tá bom? Então a repetição é um dos primeiros itens aí da coerência interna. Opa, tudo bem? Aqui é o Baldi, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Outra coisa muito importante é a relação, beleza? A relação das ideias. Gente, é muito importante que a gente faça a relação das ideias. Ou seja, se você fez uma afirmação, o que isso ajuda, entendeu? Se você colocou um repertório, para que você colocou esse repertório? São perguntas que a gente tem que se fazer para entender essas relações, beleza? Por que eu fiz essa afirmação? O analfabetismo funcional no Brasil é um problema grave. Tá, aí o corretor vai perguntar por quê? Você tem que colocar. Pois ele causa isso, e, portanto, essa é a situação que precisa ser resolvida. Então, você colocou aí vários períodos, mas você colocou essa relação entre essas ideias. Você não deixou nada para inferência, tá? Vou até colocar aqui, o corretor não adivinha. Então, você tem que deixar claro. Então, o outro mecanismo da coerência interna é a relação entre aquelas coisas que você falou, beleza? Então, sempre que fizer uma afirmação, tem que explicar o porquê. Sempre que colocar um problema, tem que explicitar qual problema é esse. Sempre que você trazer uma citação, alguma coisa, sempre faça essa relação dessa citação com um recorte temático, qual o motivo dessa citação ser de fato pertinente para aquela sua argumentação, para aquilo que você está comentando. Então, a relação é muito importante, beleza? Outro quesito muito importante da coerência interna é a progressão, beleza? Saber apresentar as ideias, desenvolvê-las e finalizá-las, beleza? Então, assim, muita gente tem vontade, mania de já na introdução apresentar algo, desenvolver e finalizar aquilo. Muito cuidado. E quando eu falo isso, eu estou falando de argumento, que na verdade a introdução tem a sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão. Assim como o desenvolvimento tem sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando a gente pensa nos argumentos que a gente tem que utilizar, nessa progressão temática, primeiro a gente apresenta esses problemas, depois a gente faz uma aprofundidade nessa apresentação já feita para mostrar como aquilo de fato afeta a sociedade no geral, claro, lembrando sempre do recorte temático. E só depois a gente finaliza essas ideias. E muitos vestibulares, trabalham aí com a proposta de intervenção, que veio aí do Enem, Mas só aconselho fazer proposta de intervenção quando é Enem ou quando o vestibular pede expressamente por ela. Senão, devemos evitá-la. Então, essa progressão de ideias, ela precisa ser respeitada, Para ter o número 2, se a gente for contar de 1 a 10, precisa ter o número 1. Então, a gente precisa calmar nossos ânimos, respirar bastante e apresentar na introdução, aprofundar no desenvolvimento e finalizar essas ideias na conclusão. No entanto, a repetição temática, ela tem sempre que existir em todas essas etapas. A progressão, a repetição e a relação, elas não são ou uma ou outra, elas existem durante o texto em forma harmônica, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado aqui. E outro princípio, mais especificamente, tá? Do tipo dissertativo argumentativo, nós estamos trabalhando aqui a não contradição. Você não pode falar, por exemplo, que o analfabetismo funcional no Brasil é muito prejudicial porque ele tem como causa a desigualdade social e como consequência o não desenvolvimento da nossa economia, por conta dessa falta de educação eficaz. E aí você não pode colocar lá no desenvolvimento 2, depois disso, que você coloca lá assim, o analfabetismo funcional, ele tem seu lado positivo, porque isso não é só contradição. A gente deve evitar isso, por isso que eu sempre falo, entenda o direcionamento da banca, siga-o até o final e evite
falar sobre outras coisas, beleza? Existem temas que vão ter lado positivo, lado negativo, como quase tudo na vida tem. Agora, o direcionamento de algumas bancas é direto, tá? Então a gente precisa identificar esse direcionamento e seguir com eles e evitar de usar qualquer coisa que pode causar contradição. Então, quando a gente pensa na coerência interna, a não contradição é princípio fundamental de coerência. Senão, se você fizer uma contradição, você está perdendo muito, inclusive, isso é colocado na grade de correção, na competência 3, no Enem, no caso, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Evitem a contradição a todo custo, ok? E aí, eu acho que é importante a gente entender como é que isso funciona na prática. E eu peguei uma redação para a gente analisar isso aqui, tá? Então perceba que o aluno aqui fez uma contextualização. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado, posteriormente, como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Então aqui a gente já percebe o posicionamento, né, do pessoa que escreveu, em virtude do discurso elitizado que dispõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo de ingresso para maior acessibilidade. Perceba que aqui ele está trabalhando aí um indício de proposta já. E qual que é a estratégia que ele utilizou? Em virtude do discurso elitizado, que o compõe, e da falta de acesso por parte da população. Então ele fez aqui uma estratégia, então esse aqui é o argumento 1, que ele vai desenvolver adiante, e esse aqui é o argumento 2, que ele vai desenvolver no D2. Beleza? E aí ele fez uma introdução aí por contextualização, falando de regimes totalitários, e perceba que ele trouxe algumas palavras para evitar a repetição, apesar de ter colocado cinema muitas vezes. Eu teria marcado aí repetição de palavras. Então ele utiliza o pensamento cinematográfico, ele utilizou poucas palavras para evitar a repetição. Eu aconselharia ele trazer mais sinônimos, tá? Mas perceba que ele trouxe a questão do tema, trouxe a questão do posicionamento dele, e o tema dele não está diretamente colocado, vocês veem que ele coloca indiretamente, beleza? E suporte. Então temos tudo em introdução. Então ele tem que falar sobre a limitação social em virtude do discurso elitizado que o compõe. Em primeira análise, gente, primeiro, tá? Vocês vão ver que ele vai utilizar além disso. No Enem que ele fez era possível, mas se agora se coloca em primeira análise, tem que colocar em segunda análise, tá bom? É evidente que a herança ideológica na produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Opa, olha só. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção. Olha que legal. Os quais aumentam a subordinação. Sobre essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a uma determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio que todos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, aí perceba que aqui ele vai fazer essa relação, tá vendo? E olha a progressão temática para concluir aqui esse parágrafo. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica, como a diversão das camadas altas, o cinema adquiria caráter elitista. Então isso aqui é o quê? Isso aqui seria uma constatação dele a respeito do repertório que ele acabou de dar, tá? Do repertório que ele acabou de dar, e fazendo a finalização do parágrafo de acordo com a progressão textual e ao mesmo tempo fazendo a repetição temática, beleza? Que contribui para a exclusão. Peraí, deixa eu mudar aqui minha ilhazinha do restante da população. Excelente parágrafo do D1. E aí ele vem só aqui com além disso. Se esse aluno tivesse feito o Enem no ano passado, ele teria se finalizado na competência 4 por inadequação aqui. Uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos, e aí ele fala como que, está explicitando, né, como que isso acontece, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então essa aqui é a afirmação dele. E aí como que ele vai embasar essa afirmação dele? Ele vai utilizar um repertório. E aí perceba, ponto final, ele, nesse sentido, ou seja, continuando o que eu estava falando aqui, então ele está trazendo a progressão textual, na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, sempre trago qual que é a área de expertise da pessoa que vocês estão citando, tá? Abrange duas divisões, normal e patológico. Aqui ele usa uma citação direta
da teoria. Então, tudo bem usar aspas. Seguindo essa linha de pensamento, perceba, ponto final, e ele traz novamente a ideia que ele está falando. Observa-se que o ambiente patológico em crise rompe com o seu desenvolvimento, visto que o sistema desigual não favorece o progresso coletivo. E aí, novamente, ele faz a constatação daquilo que ele está utilizando. Fala. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Beleza? Então, nós temos aqui a afirmação dele com base em tudo que ele falou. Então, aqui é um posicionamento, né? E perceba uma progressão, apresenta a ideia que ele já colocou na introdução, coloca alguma coisa para suportar, faz a constatação no final do parágrafo. Perfeito, tá ótimo, tá? É um dos modos, né, de escrever um desenvolvimento. Depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Reitera a tese e o tema na conclusão. Perceba a repetição, né, do tema, mas levando em consideração a progressão textual. Aqui ele vai só reiterar e já apresentar a proposta. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado proporcione, temos aqui o agente, a redução coerente do custo de ingressos por região. Temos aqui uma ação, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios. Então ele fez o detalhamento aí da ação dele, já colocou um modo, a fim de colaborar para o acesso igualitário. Então nós temos aqui o efeito. Portanto, já temos a proposta concluída, mas ele vai precisar de outra proposta para solucionar a questão do primeiro argumento dele, né? O primeiro argumento dele não foi sobre o preço, foi sobre o preconceito das pessoas acharem que é elitista e tal. Então ele precisa de outra proposta. Aí ele coloca, ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras nas áreas das ciências, como uma forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema do país. Ele fez 2 propostas completas. Não é obrigado, é aconselhado, mas não é obrigado. Você pode fazer uma proposta só completa e outra incompleta. Agora, se você precisa fazer 2 propostas, uma delas tem que ser completa. Você não pode colocar 3 itens em uma e 2 itens em outra, senão você perde ponto. Então é isso que foi a redação, a gente percebe que ele colocou realmente a progressão dele da melhor forma, ele repetiu o tema, ele trouxe a relação das ideias, ele não deixou nenhuma afirmação sem constatação, ele deixou tudo bonitinho aqui pra gente, então tá muito bacana, tá bom? Gente, agora a gente vai lá pro Zoom, beleza? Lembre-se, sigam a gente aqui no Balt Educa e também, obviamente, né, o quadro EAD, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar lá, mandar. Grande abraço para vocês. Beijo, gente. Foi ótimo, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também.